Fundos imobiliários em queda. 2020 não foi um ano bom e 2021 seguimos aí num movimento de leve queda, né, descolado dos outros ativos. E hoje, para falar no canal, eu trouxe o Bruno Benassi, analista e sócio da Levante. E aí, Rafa, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Que é especialista, né, em fundos imobiliários, já trabalhou muito nesse setor e hoje analisa aqui na Levante. E Bruninho, vamos lá, né? O que a gente pode falar desse movimento de queda, descorrelacionado com os outros ativos, como bolsa? Por que está acontecendo isso? Qual que é a tua visão? Eu acho que existem alguns fatores que impactam aí a classe de fundos imobiliários. Primeiro de todos, eu acho que, e não é uma crítica, tá? Mas é um setor que hoje é composto, na sua grande maioria, por investidor pessoa física. Tem alguns fatores que acabaram aí impactando o investidor pessoa física. Fundos, shoppings, lajes, shoppings e lajes, eles acabaram tendo uma diminuição de fluxo de pagamentos, de dividendos, né, por causa da pandemia, então shoppings ficaram fechados, lajes corporativas, algumas aumentaram a vacância, outras tiveram que dar prazos a mais ou diminuir os seus aluguéis para manter os inquilinos. Esse, então, foi um dos pontos que impactou a classe de fundos imobiliários e um dos impactos. Segundo ponto, aumento da Selic, tá? Obviamente a gente fala aqui milhares de vezes e eu acho que esse talvez seja um dos principais, uma das principais missões que a gente tem aqui. Fundo imobiliário é um ativo de longo prazo, de renda variável, e a gente tem que cada vez mais passar para o investidor pessoa física que ele não deve comparar o retorno do seu dividendo ali, da sua cota mensal com o CDI. Ele deveria sempre comparar com uma NTNB 35, ou uma 26, ou uma 30, dependendo, tá? Mas hoje, majoritariamente é comparado com o CDI. CDI aumentando, a atratividade da renda fixa voltando, existe uma migração, tá? Então, eu acho que esse é um segundo ponto que acabou impactando a classe de fundos imobiliários. E o terceiro, também eu acho, que é ações subindo, fundo imobiliário caindo, eu vou vender meus fundos imobiliários e vou migrar para ações que estão subindo. Então, eu acho que são os três principais pontos aí, tá? Então tem diminuição de dividendos por causa da pandemia e toda uma questão home office, vai existir home office, ninguém mais vai no shopping, aumento de Selic e migração para outras classes de ativos. E aí, esses pontos que você falou, né, é interessante, né? A pessoa acaba olhando muito mais para o cupom, né, para o pagamento do yield ali, como se fosse simplesmente uma Selic, né? E quando você fala, na verdade você tem um ativo, que é um ativo real, né, um ativo fixo ali, que é reajustado por inflação, né, ou até mais, né? Quando você pega os imóveis, eles estão subindo mais nos últimos tempos. Então, essa é a lógica, né? Você compara muito mais com uma NTNB, que é um título que tem um juro real e o principal ali reajustado por inflação. Então, acho que tem é muito mais um negócio de entendimento e, na minha visão, também é muito mais fluxo, né, que aconteceu. O fundamento não teve um impacto em fundamento tão forte para estar descorrelacionado. Sim, né? eu concordo. Eu acho que é muito mais um movimento de fluxo do que de perda de atração dos ativos. O segmento de logística explodindo, né, e principalmente nos últimos 2, 3 meses, passando por uma correção forte na Bolsa. Concordo que tinha alguns ativos de logística que negociavam a preços salgados, mas a classe inteira de logística acabou apanhando aí nos últimos meses. E agora a gente, no segmento de logística, que é um segmento que está com uma demanda fortíssima, o custo do galpão logístico está cada vez maior. Então, a gente imagina que, diferente do último ciclo, não vai ter mais uma oferta tão grande de metro quadrado para alugar, vacância caindo, vai ser, acho que, um dos primeiros ciclos que o valor do galpão, né, o valor do aluguel por metro quadrado vai conseguir subir. Então, parece que está descorrelacionado do que está acontecendo. O próprio setor de lajes corporativas, né? A gente, como vocês sabem, a gente fica aqui no Itaim, o Itaim voltou. Sim, tem trânsito. Tem trânsito, os escritórios estão mais cheios, então, eu acho que... E tem uma coisa interessante, eu estava até conversando com um gestor que fez uma oferta de fundo de tijolo para comprar lajes corporativas. Quando ele fez a oferta, fez mais sentido para ele comprar ativos na Bolsa do que comprar fora, porque na Bolsa ele sabia que estava mal precificado e ele ia ter retorno, e fora, o cara que construiu um ativo de laje corporativa, ele sabe quanto vale aquele ativo. Sim. Ele sabe que um ativo na Faria Lima, o cara vai ter que comprar CEPAC, o custo de obra está subindo, é difícil achar o terreno. Então, alguns gestores acabaram até alocando mais em fundos de laje do que saindo para comprar laje.
Não, interessante isso aí. E pessoal, também vou aproveitar aqui, vou deixar um link. A Levante preparou um relatório com os 10 top FIIs, né, que mais pagaram dividendos aí nos últimos meses. Lembrando que é uma análise ali falando dos dividendos, né, e explicando também os cases, né. Muitas vezes tem bons FIIs que pagam dividendos e muitas vezes tem FIIs que não são bons, mas pagaram bons dividendos. Sim, e não, venderam isso não vai algum se replicar. ativo ou alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Então, tá tudo no relatório, né, explicando quais são ativos bons, quais não são, mas o que tem ali é um ranking, né, dos 10 melhores pagadores de dividendo, tá? Então, o link está aqui embaixo, só baixar, é gratuito. E Bruninho, então assim, tua visão, você tem uma visão mais construtiva, né, pela nossa conversa, sim. do lado de lajes e logística, é lajes isso? e logística. O último ano foi um ano muito positivo para o setor de crédito, né? Então principalmente o crédito high yield, aquele crédito com carteiras atreladas e indexadas ao IGPM, então eles conseguiram pagar dividendos muito fortes. Eu já não gosto muito dessa classe de ativo pelo ativo em si. Você está comprando crédito de loteamento não performado, na maioria das vezes, e multipropriedade, tá? Então, tem um risco, então a gente tem que pensar no risco que você está tomando e no IGPM. A gente não imagina aqui que o IGPM vai continuar rodando a 35, 40. E quando o IGPM voltar para a normalidade ou ficar negativo, pessoal, vocês não sabem disso, né? Muita gente, mas o IGPM fica negativo. Sim. Vai diminuir o pagamento de dividendos desses fundos, tá? E os setores que acabaram, logística o ano passado transitou bem, esse ano está apanhando, e o ano passado a gente não tinha uma perspectiva de aumento de aluguel por metro quadrado, porque a gente também não estava esperando uma porrada tão grande nas commodities, né? E no final das contas, para você construir um galpão logístico é aço, mão de obra e terreno. Então, aço está caríssimo, está impactando demais o custo de construção, vai diminuir a oferta, vai impactar provavelmente não vai ser amanhã, mas tende na guerra de forças entre locatário e locador, o locador vai ganhar força, porque está diminuindo a vacância já está em mínimas e está diminuindo a oferta de novos ativos. Então, o locador vai conseguir repassar preço, repasse de preço, vai acabar batendo na cota. E outro segmento aí que eu acho que é mais uma questão que envolve o home office, como vão ser os escritórios, é a questão de laje corporativa. Tem muito fundo com laje corporativa no Itaim, ou na Faria Lima, ou na Vila Olímpia, negociando bem abaixo do custo de reposição, né? O custo de reposição, pessoal, quanto custa para você replicar um ativo semelhante? Obviamente, você nunca vai conseguir replicar o mesmo ativo por causa do mesmo terreno, do mesmo custo de mão de obra, mas é uma base de comparação. Então, muito fundo bom, negociando aí abaixo do valor em áreas que você não tem terreno, não tem CEPAC para comprar, né? Que CEPAC é um potencial construtivo para você conseguir aumentar o quanto você vai construir naquele metro quadrado ali, né? Então, parece ser classes que estão bastante atrativas, pensando sempre, aqui seria um call mais de valorização com logística, talvez com um pouco mais de dividendo do que laje corporativo. E pegando esse ponto, né? 2015, 2016, no meio da crise, a gente via fundo imobiliário que tem edifício na Faria Lima, e você fazia o cálculo do metro quadrado do edifício, você chegava a 14, 15 mil reais, e o edifício AAA, a última negociação, a última vez que alguém comprou, foi próximo a 27 mil reais. Você fala, tá muito descorrelacionado. Sim. E agora você começa a ver assim, os bancos, as grandes instituições voltando, e eu já ouvi falar de grandes bancos aí que devolveram, que já estão querendo voltar pegar mais lajes porque vão de fato voltar com todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, o Birman 42, se não me engano é o Birman 42, que é o supra-sumo da laje corporativa que tá saindo, já está pronto aqui na Faria Lima. O Facebook, se eu não me engano, negociou lá por R$200 o metro quadrado. Então, obviamente, é o mais top de todos, assim, prédio, deve ser quadruple A já, né, um puta de um prédio, mas você vê fundo aí negociando bem abaixo disso, bem abaixo do dobro, bem a metade disso. Então, eu acho que tem algumas oportunidades aí. Só que eu acho que é aquela questão, muita gente compra fundo imobiliário e se esquece que é renda variável, né? Sim. Renda variável varia, às vezes se expôs demais à classe, e aí quando a classe cai... Não dá para pensar que é a nova poupança, né? Exatamente, é renda variável, faz sentido ter, faz sentido se expor, mas tem que entender qual que é seu perfil de risco, quanto você tolera perder, porque você pode perder, né? Lembrando, a gente acha que tá barato, só que, como diz alguns, acho que se eu não me engano é o Ray Dalio, o mercado pode ficar mais louco
por mais tempo do que você pode se manter líquido, né? Então tem que tomar cuidado. Mas a gente continua gostando da classe de ativo. Pensando em longo prazo, eu acho que faz total sentido. Não, maravilha, Bruninho. Bom, pessoal, acho que esse era um ponto que muita gente me perguntava no canal, então eu trouxe o Bruninho, que é um especialista, para falar do tema, né? Como eu falei, tem um relatório, um link para acessar um relatório aqui com os 10 fundos que mais pagaram dividendos nos últimos meses. Está aqui embaixo, é gratuito, é só baixar. E Bruninho, muito obrigado pela participação no canal. Valeu, Rafa. Obrigado a você, cara. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, até pessoal. mais. Obrigado, hein?